gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe para seus amigos e familiares para que se possa espalhar o Evangelho. Amém? Amém. Quero abrir com os irmãos no livro de João, capítulo 10, do versículo 1 até o 18. Pode se assentar, por favor. João, capítulo 10, versículo 1 ao 18. Amém? Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele quis dizer. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Se vê o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém? Aqui, meus amados, é o Evangelho de Jesus, relatado por João. E neste Evangelho específico de João, Jesus ele vai se chamar pelo primeiro nome que foi revelado ao Sinai para Moisés, que é o nome Yahvé, o Eu Sou, ou Sou o que Sou. E diversas vezes neste livro, Jesus vai se chamar várias vezes como Eu Sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E aqui no texto, eu sou o bom pastor. E quando eu li este texto, a primeira vez que eu li este texto, meu coração se encheu de alegria, porque este texto é fácil de compreender, é fácil de entendimento. Você compreende a clareza dos versos, você compreende o que Jesus quer tratar com você esta noite. Amém? Então essa palavra hoje vai ser meio expositiva. Eu vou expor os versos que a gente leu para a gente entender o que Deus quer falar conosco esta noite. Amém? Aqui Jesus ele vai retratar de três alegorias que Jesus trata neste texto. Ele vai tratar o ladrão, o salteador, ele vai falar das ovelhas e ele vai falar também do pastor. A gente vai falar desses três. Amém? E o primeiro que Jesus fala, o ladrão, no versículo 1, em verdade vos digo. Esse em verdade é que Jesus quer tratar com importância. Ele está enfatizando isso para a gente entender. Então, o Senhor Jesus vai dizer, em verdade vos digo, que aquele que não entra pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então aqui, Jesus ele fala de uma alegoria de um curral, um rebanho, o aprisco das ovelhas. E aqui tem o porteiro, certo? Quem abre a porta para Jesus é Deus. E aqui tem um rebanho, que são as ovelhas.
Tem gente que fala que seria Israel naquela época, mas para hoje vamos retratar como nós. Nós somos as ovelhas. E aqui vai falar que o ladrão, o salteador, ele entra por outra parte do curral das ovelhas. Este sim é ladrão e salteador. E no versículo 10 diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quem são este ladrão? Quem é este ladrão? Quem é esta alegoria que Jesus vai tratar? Este é os falsos profetas e os falsos mestres. Tem gente que diz que esse é o diabo. Sim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas João 10 ele está querendo se retratar dos falsos profetas, dos falsos mestres. Né? E na palavra a gente vai ter a resposta, não precisa abrir, mas em Ezequiel 34, ele vai nos dar respostas de quem são esses falsos mestres, quem é este ladrão e este salteador, amém? Ezequiel 34, versículo 1, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e disse aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestir da lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, Ezequiel 34 vai falar que estes são os falsos pastores de Israel, os falsos profetas, os falsos mestres, que eles não estão se importando com as ovelhas, eles querem o que as ovelhas têm para oferecer, eles se vestem da lã, comem da gordura da ovelha, eles degolam o cevado, mas eles não cuidam das ovelhas, eles não apacentam as ovelhas, não traz a que se desgarrou, não cura a que se machucou, não traz a que fugiu. Estes são os ladrões e os assaltantes, a qual o versículo 1 vai dizer, amém? Esses são os falsos pastores. E eles não se importam com as ovelhas. E no versículo 3, aleluia, no versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor veio para que tenham vida com abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, a qual, se ver o lobo, foge das ovelhas, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então esses são os falsos pastores, os falsos mestres, por isso que a gente tem que tomar cuidado com que ensinamento você está vendo, com que ensinamento você está assistindo, porque possa ser que seja falso pastor, falso profeta, falsos mestres, que eles não querem ter cuidado, saber se a ovelha está bem, saber se a ovelha está bem, se ela está saudável. Estes só se preocupam com o que as ovelhas têm a oferecer. E no versículo 3, aleluias, no versículo 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelos nomes. E as ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta parte é para mim e para você, ovelha do Senhor, ovelha ungida, ovelha escolhida pelo Senhor, que fala que aquelas ovelhas que saem para fora e elas escutam o pastor, mas de modo nenhum seguirão a voz dos estranhos, porque não as conhecem. Então essa aqui é a palavra para nós, ovelhas do Senhor, que temos que ouvir aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do pastor, aquele que abre a porta pela frente, aquele que entra pela porta da frente, mas se vir por detrás do aprisco das ovelhas, que vem de trás, aquele que você não conhece a voz, você não sabe a doutrina, você não sabe de onde está vindo esse ensinamento, este é o ladrão. E as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, elas conhecem, e essas que são vozes dos estranhos, elas fogem,
porque são vozes dos estranhos, não são a voz do seu pastor. Então, meu amado, a gente tem que procurar ser ovelha, a gente tem que andar em rumo, a gente tem que ser como ovelha, pois a ovelha, ela só sai do aprisco, ela só anda para fora se for o pastor que chamou, se foi o pastor que as ordenou para fora, e os de fora não ouvirão. Então, quando você ouvir uma palavra de fora, uma palavra na internet, que uma teologia da prosperidade, a qual ensina que a sua salvação ela é comprada, que se você não dizima, você não é salvo. Você não vai ouvir porque é voz de estranho, é voz de falso pastor. Quando você ouvir alguma mensagem falando de confissão positiva, de palavra positiva, falando que você pode colocar Deus contra a parede e determinar que as coisas vão acontecer, você não vai ouvir, porque é voz dos estranhos, é voz de falsos pastores. Agora, quando você procurar ser ovelha, a ovelha que escuta só o pastor, quando você ver uma palavra humilde, uma palavra mansa, uma palavra que convém das escrituras sagradas, que provém de Deus, que convém do evangelho, estas sim, as verdadeiras ovelhas, elas escutam e assim seguem o seu pastor. Amém? Glórias a Deus. E aqui no versículo 1, o falso, ele entra pela outra parte do aprisco, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este pastor é Jesus, este pastor é Deus, a qual entra pela porta e chama as ovelhas para fora. E os discípulos, eles não estavam conseguindo compreender o que Jesus estava tentando ensinar. Eles não estavam conseguindo entender. E Jesus tornou a dizer no versículo 7, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E aqui, meu amado, também é um ensinamento de que a porta, ela é o caminho que leva para a salvação, pois Jesus, ele é a salvação. E a porta, ela é aquilo que conecta a ovelha e o pastor, você e Jesus. Então aqui está dizendo no versículo 7, que em verdade vos digo, o Senhor é a porta das ovelhas. E no versículo 14, o Senhor diz que eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então, amado, este é o bom pastor, a qual se entregou por nós, verteu seu sangue. Este sim é o bom pastor, este sim é o que se importa com as ovelhas, este sim é o que traz o rebanho para fora e apacenta com amor e com abundância. Então o Senhor nos ama, o Senhor nos ama. E no versículo 18 diz que ninguém tira de mim, Jesus diz que ninguém tira as ovelhas da palma da mão dele, pois o Pai o entregou às ovelhas e ninguém vai tirar as ovelhas da mão de Jesus. Então, meu amado, a gente tem que procurar ser ovelha, pois o Senhor Jesus, ele cuida de nós. Ele está no versículo, Isaías capítulo 49, versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Então, meu amado, o Senhor pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele nos cuida, nos livra e nos guarda. E este sim nos ama. Amém? Então, no versículo 18, diz que o Senhor mesmo dá a vida. Ele tem poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então este é o bom pastor, este sim é o bom pastor que entregou-se a sua vida pelas ovelhas. E amado, não vai ser um inseto chamado Satanás que vai tirar a nossa salvação. Não vai ser inferno, levantes, disseções, porfias, discussão que vai tirar a nossa salvação da mão do bom pastor. Você está na mão dele, está cravado, está continuamente perante o Senhor. Então este é o bom pastor, a qual ninguém tira as ovelhas da mão dele, e não vai ser o diabo que vai conseguir tirar. Amém? Romanos capítulo 9, versículo 38. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem potestade, nem as coisas do passado, do presente, do porvir, nem alturas, nem profundidade vai nos separar, vai te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Aleluias. Para concluir, amém? Salmos 23, ele é um salmos de consolação,
Ele é um salmo de conforto para aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão quase sem esperança de vida, estão a leito de morte. O Salmos 23, ele é um salmo de consolação. O Senhor é o nosso bom pastor e nada vai te faltar. Estes salmos é para aqueles que estão no abismo, aqueles que estão em mares de angústias, de solidões, de depressões, de sofrimento. Salmos 23, ele é um salmo de consolação, porque o Senhor é nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Amém? E essa palavra é para você, ovelha do Senhor, ovelha que o Senhor escolheu, ovelha que o Senhor salvou e trouxe esta noite para ouvir essa mensagem de Deus. Que a ovelha, amado, ela é um animal, por que Deus compara a gente com ovelhas? A ovelha, ela é um animal inocente, ela é um animal simples, ela é mansa, ela é fraca, ela não tem garras, ela não morde, ela é um animal manso, ela não tem como se defender, ela não tem como se livrar daquele que se alimenta das ovelhas, né? Os lobos. Elas não têm como se defender. E nós somos como as ovelhas, a gente não tem como se defender. A gente é fraco, somos totalmente dependentes de Cristo, pois sem Ele nada poderíamos fazer. Então a ovelha, amado, ela tem uma das tendências das ovelhas, ela é se afastar do rebanho. Por isso que o bom pastor, aquele que é bom, aquele que cuida, ele tem que tornar a trazer a que se desgarrou. Porque a ovelha, ela tem uma tendência que mesmo se você colocar ela perto de você, ela mesmo assim ela vai querer se afastar. Porque ela é um animal teimoso, ela é um animal que tem tendência a se afastar de nós. Então, meu amado, a palavra essa para nós essa noite é que o bom pastor, aquele que é bom às vezes, o bom pastor ele tem até que ser um pouco grosso com as ovelhas, colocar elas no lombo e trazer de volta para o curral, porque ela é teimosa, porque ela se afasta. Então, meu amado, este é o bom pastor, a qual nos livrou, nos guardou, a qual ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Amém? Então, eu quero concluir esse texto falando um negócio para você, meu amado. Possa ser que tenha ladrões e salteadores tentando rodear a sua casa para tentar entrar no aprisco por detrás. Possa ser que tenham mercenários, falsos pastores, falsos mestres, que tentam rodear a sua casa para fazer matança, roubo e destruição. Mas eu digo uma coisa para você, meu amado: se entrar pela porta da frente, se bater pela porta da frente, abra com alegria, abra com felicidade, porque este é Jesus, este é o bom pastor, e este vai te salvar. E o que a gente aprendeu na palavra de hoje é que a porta, ela é o caminho que leva à salvação. É a única coisa que conecta o homem com Jesus, a ovelha com o bom pastor. Então fique feliz, fique em paz, fique em alegria, porque este é o bom pastor, ele te guarda, ele te escolheu. Amém? Se você entendeu a mensagem dessa noite, aplauda Ele, glorifique a Ele, exalte o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.